Olá, sextou Brasil! E toda sexta-feira nós temos uma missão aqui que é entrar na sua casa e ajudar você a viver um processo de renovação na sua mente para sua vida. Gente, quem sabe a semana foi um pouco corrida, muitos afazeres, estamos aí já em dezembro, olha só, o tempo está passando muito rápido. Mas que bom que você até aqui está comigo no videocast novamente toda sexta-feira vivendo esse processo ou qualquer outro dia da semana, porque nós também estamos aí no YouTube, no canal do YouTube, e é muito bom poder ajudar você. Toda sexta-feira eu tenho uma missão dada por Deus, que é ajudar você a viver algo novo, pegar você pela mão e fazer com que você olhe para a sua vida de uma maneira diferente, com outra perspectiva, porque é isso e para isso que o Senhor tem nos chamado. Romanos 12:2 fala sobre o poder de transformação da mente, vivendo o processo de renovação, e para isso eu estou aqui. Toda sexta-feira eu tenho uma missão, trazer pessoas aqui que estão vivendo, já viveram, e pessoas que estão ajudando outros também a viver essa renovação na sua vida. E hoje, para brilhantar a minha mesa, porque essa mesa aqui, gente, se essa mesa falasse, meu Deus do céu, tem muito conteúdo aqui, tem muita coisa boa, e eu sou o mais edificado. E está comigo aqui ele, pastor Carlos Augusto. Pastor, é a segunda, terceira, quantas vezes já que o pastor está aqui comigo? Eu acho que é a segunda vez que nós estamos aqui contribuindo no teu programa, e espero que seja um tempo especial, seja um tempo onde as pessoas possam fazer uma reflexão da sua vida e possam voltar de novo a essa missão, né? A missão de Deus, a missão que Deus nos deu para nós influenciarmos a nossa sociedade. Uau, muito bom, pastor, seja muito bem-vindo. É uma honra para mim sentar na mesa juntamente com o pastor, um tempo de aperfeiçoamento, um tempo de crescimento e transformação. Me sinto honrado pela sua história, por tudo que o pastor tem vivido de maneira verdadeira no reino de Deus. E eu já quero começar fazendo uma pergunta para o pastor, e a pergunta para o pastor é: o que falta hoje nas igrejas é o poder de Deus ou o caráter cristão, pastor? Eu acho que esse é o grande problema. O que falta para a igreja olhar para Cristo como protótipo, como um modelo para a igreja. Porque se eu falar para você que está faltando o poder de Deus ou está faltando o caráter de Deus, eu dicotomizei a missão. Por quê? Porque a missão não é dicotomizada, ela não é dividida, não é um ter caráter e outro ter poder, ou um ter carisma e outro ter poder, não é nada disso, né? A igreja, ela tem um modelo que ela deve perseguir, que ela deve olhar é Jesus Cristo. E na vida e no ministério de Jesus Cristo, ministério peripatético de Jesus Cristo, de andança de um lado para o outro, pregando o evangelho em tudo quanto é lugar, desde a Judéia, na Pérea, na Galiléia, em qualquer canto que Jesus Cristo foi, nós vimos o quê? Nós vimos ali que o poder de Deus na vida de Jesus Cristo, curando, andando sobre as águas, transformando água em vinho, multiplicando, transformando água em vinho, multiplicando os pães, fazendo milagres maravilhosos, mas ao mesmo tempo nós vimos que Jesus Cristo nos ensina a nós termos uma vida de caráter, ou seja, de fruto, né? Onde o cristão ele deve resplandecer Cristo nessa vida. Por isso que ele deixou muito claro figuras que são para nós até, e para muitos, desconhecidas, se não desconhecidas, não entendem o seu real significado, na qual ele disse que nós somos o sal da terra. O que é ser o sal da terra, se não ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa que vive o reino de Deus, ser uma pessoa de bom testemunho, ser uma pessoa que vai salgar as outras pessoas. É interessante que Jesus Cristo, ele nunca disse que ele era o sal da terra, nunca. Ele disse que ele era a luz do mundo. Ele colocou essa responsabilidade sobre a igreja. Ele disse: vós sois o sal da terra. Por quê? Ele também não disse que a igreja era a água da vida. Ele disse: eu sou a água da vida. Então, o sal, ele produz sede. Então, quando as pessoas olham para o pastor Johnny, olham para o pastor Carlos, ou para a igreja de modo geral, na qual nós somos o sal da terra, ela tem que ter sede de conhecer a Deus, sede de conhecer o que Deus está realizando. E aí, para onde é que nós vamos apontar? Para a
água da vida que é Jesus Cristo. Então as pessoas vão ser saciadas a partir daquela figura que Cristo mostrou, que nós somos o sal da terra. E nós somos a luz do mundo. Nós temos que iluminar o mundo que está em trevas. Em que sentido em trevas? O mundo que perdeu a moralidade. O mundo que não é amoral, mas imoral. No mundo que perdeu Deus de vistas. Então, a igreja, ao mesmo tempo que ela tem que ter poder no sentido mais claro da Bíblia, ela tem que viver conforme a Bíblia manda ela falar. Então, eu não posso dicotomizar essas duas questões. Hoje em dia, as igrejas estão dicotomizando. Então, tem aquele pastor que tem poder, mas o cara não tem caráter. O cara é um mau caráter. O cara engana todo mundo. É uma pessoa que, na própria comunidade dele, ele é uma pessoa que não dá um testemunho de ser um bom marido, de ser um bom pai, de ser um bom esposo, de ser uma pessoa honesta, de levar o reino de Deus a sério. Então, carisma é uma coisa, caráter é outra coisa, bem diferente. Agora, o carisma e o caráter, eles têm que estar caminhando juntos. Não há um divórcio nesse sentido aí. Como também não há um divórcio onde a pessoa simplesmente ela vive uma vida com Deus, ela não bebe, ela não fuma, ela não faz isso, ela não faz aquilo, mas também ela não evangeliza, ela também não influencia ninguém, ela não é sal da terra, ela não é luz do mundo, ela é o crente do não. Também está errado. Nós temos que andar por este caminho, o caminho de compreender que o poder não está nosso, mas o poder está em Deus, e compreender que Deus nos chamou para a só lhe deu glória, viver para Ele e viver para a glória de Deus. Isso é uma vida de caráter, uma vida de ser cristão verdadeiro, como diz a Bíblia. Uau, meu Deus do céu, gente, só estamos começando. O pastor Carlos, ele é fenomenal. Eu gosto muito do pastor, porque ele traz um conteúdo maravilhoso para que nós venhamos ser crentes, cristãos, conforme a palavra de Deus nos ensina. Só está começando aqui o nosso videocast de hoje. Pastor, e hoje nós temos mais crentes de culto ou mais discípulos de Jesus, na sua percepção? Eu acho que essa é uma palavra boa, porque a gente tem que sempre olhar para o chão da Bíblia, onde a gente caminha com os nossos pés. Não podemos ficar aí flutuando dentro de uma teoria que não tem respaldo bíblico. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que Jesus Cristo sempre tratava aqueles na qual ele chamou como discípulos, né? Ou matateus, aqueles que estão aprendendo, aqueles que estão seguindo a pegada do mestre. Então, até o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que aquelas pessoas que andavam com Cristo, eles eram discípulos, eles eram aqueles do caminho, né? No capítulo 11 é que vai aparecer a palavra cristão, lá na igreja de Antioquia, né? Então, eles viviam tanto o evangelho de forma tão prática, o evangelho de forma tão linda e bonita, que a comunidade antioquiana apelidou eles de cristão, que se tornou hoje para nós como uma nomenclatura para todos que são cristãos. Mas, na verdade, quando a Bíblia nos chama, ela nos chama para nós sermos filhos de Deus. E como filhos, nós temos que refletir aquilo que Deus chama eu e você para refletirmos. O problema é que hoje nós estamos com as igrejas entupidas de pessoas, né? Eu não estou aqui questionando e não estou aqui também fazendo uma crítica no sentido que a igreja não pode crescer, que a igreja ela não tem que ser viva. Todo organismo vivo, ele cresce, ele floresce, ele abençoa. O que eu estou falando aqui é o ajuntamento de pessoas que não sabem por que elas estão ali. Às vezes a pessoa está ali por causa de um louvor, às vezes a pessoa está ali por causa do network, às vezes a pessoa está ali por causa de uma amizade, e isso tudo são questões equivocadas. A pessoa tem que estar ali porque ela é um regenerado, porque ela é um nascido de novo, ela está ali para adorar a Deus, ela está ali para ter comunhão com o próximo, ela está ali para depois sair dali, ela continuar a caminhada dela, porque a vida cristã ou a adoração cristã, principalmente dentro do viés protestante, ele não inicia no culto de domingo, né? O culto inicia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Ou seja, domingo é só a expressão eloquente da igreja reunida ali, que a gente chama de congregação, né? A eclésia que está ali reunida para adorar a Deus num só propósito. E eu vejo sempre que a igreja e o culto é como se fosse um respirar. Respira no domingo, todo mundo adorando ao Senhor, ouvindo a palavra, e quando o pastor dá um amém,
aquela igreja se espalha, vai gente para cá, vai gente para lá, vai agora o irmão que trabalha aqui, o outro irmão que trabalha lá, outro irmão que vai para a universidade, outro irmão que vai para a escola, vai ser professor, é advogado, é pedreiro, é qualquer coisa. Lá está a igreja, lá onde a igreja está para testemunhar de Cristo, porque é lá na arena da vida que as pessoas vão ver que tipo de crente eu sou. Então, hoje, as pessoas estão confundindo igreja com rodoviária. A rodoviária, as pessoas passam. A igreja é o lugar de raiz, a igreja é o lugar da comunhão, a igreja é o lugar do perdão, a igreja é o lugar do shalom, da paz. A igreja não pode ser confundida com empresa. A igreja é o corpo místico de Cristo. E hoje é um grande problema, porque as pessoas estão fazendo da igreja como o ponto final. Não, a igreja é o ponto final e partida. Dali eu parto para ser um bom pai, dali eu parto para adorar a Deus, dali eu parto para glorificar o seu nome, pregar o seu nome. Então hoje, essa multidão que existe hoje, né, que alguns chamam de avivamento, reavivamento, outros não são tão otimistas assim, é que nós estamos vivendo. Por quê? Porque tem um grande problema que eu acho aí também. Os nossos púlpitos hoje são púlpitos raquíticos, né? Falta a exposição bíblica clara, falta a centralidade de Cristo dentro da doutrina, falta o entendimento correto do que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só um poder, não é só um dunamis. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo faz parte da terceira pessoa da Trindade. Eu preciso conhecer a revelação de Deus que Deus dá para mim sobre o Espírito Santo. Então, essa falta de compreensão, né, essa falta de entendimento bíblico está gerando crentes complicados, está gerando pessoas que não têm uma noção do céu e nem uma noção do reino de Deus. E por isso, a grande chave hermenêutica, interpretativa do Novo Testamento é que nós devemos compreender que Jesus Cristo não é só o meu Salvador, não é só aquele que me salva. Jesus Cristo é meu Salvador e também o meu Senhor, aquele que ordena e que dirige a minha vida, a vida de pastor e a vida de qualquer pessoa que faz parte do reino de Deus. No reino de Deus só existe um Senhor, um cabeça, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Pastor, e dentro disso que o pastor está comentando e falando, com muita propriedade, muita clareza, a gente aprende muito quando o pastor vem aqui. Nos dias atuais, a gente vê que muitas pessoas, a palavra de Deus, melhor, ela falava que nos últimos dias nós teríamos pessoas que iriam, né, ouvir as palavras que trouxessem comichões para os ouvidos. Aquilo que me faz bem, aquilo que é gostoso de ouvir, tal. Nos últimos dias isso iria acontecer. Na sua percepção, hoje nós já estamos vivendo os últimos dias? Calma, não responde ainda. Nós vamos para o intervalo comercial e nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast renovamente. Meu bloco passou muito rápido aqui e eu quero dizer mais uma vez para você, é um prazer poder entrar na sua casa, onde quer que você esteja, e poder abençoar a sua vida aqui no videocast renovamente. Gente, eu quero agradecer os nossos amigos apoiadores, pessoas que estão investindo aqui para que nós possamos abençoar, continuar abençoando vocês. Quero agradecer aqui ao Calibre Acessórios, que fica na BR-101, aqui em Tubarão, Santa Catarina, no bairro Morrotes. Telefone para contato 3628-1414. Pensou em acessórios para o seu caminhão? Procura ali a Calibre, que eles vão dar um atendimento diferenciado para você. Quero mandar um abraço também para os nossos amigos telespectadores, pessoas que vão nos encontrando aí. E como é bom saber que você está sendo edificado através desse programa. Mandar um abraço para o Marcos, lá da Dinápolis. Que Deus abençoe você poderosamente. A Silésia Contadora. Que Deus abençoe você. Ao Ademar lá de Campo Bom. Que Deus abençoe o senhor, seu Ademar, em nome de Jesus. A Regina, o Reginaldo Silva, o Regi. Meu amigo Regi, que Deus abençoe, o Manuel de Capivari de Baixo, tantas pessoas que a gente vai encontrando aí no meio do dia a dia, e a gente vai identificando, e as pessoas falam, é o pastor lá do programa de TV, e eu fico muito feliz em saber que você tem me acompanhado, tem deixado cada sexta-feira ou cada dia entrar na sua casa e realmente transformar a sua história, porque esse é o verdadeiro propósito do nosso programa. E também, você que está pensando, pastor, eu preciso viver uma renovação na minha vida.
Pastor, o ano passou, está passando, eu não estou conseguindo desenvolver. Não estou conseguindo sair do lugar. O meu tempo parece que está acabando. Deixa eu dizer algo para você. Existe algo novo para a sua vida. Se você crê, você precisa se posicionar. Pastor, como que eu vou me posicionar? Através da palavra de Deus, que nós estamos falando aqui, que é fundamental para a sua vida, e também através do instrumento que Deus deu em minhas mãos. O livro Renovamente. Em um mundo de iguais, seja a diferença. Pastor Johnny Nascimento. Você vai encontrar esse livro aqui no Mercado Livre, nas redes sociais, você pode procurar aí que você vai encontrar. E deixa eu dizer algo para você, vários testemunhos, várias pessoas falando que leram o meu livro e realmente estão vivendo um processo de transformação. Então, até quando você vai ficar esperando mais um ano virar, mais um ano acabar, para começar o seu projeto de transformação e renovação na sua mente? Olhe para mim, até quando? Deixa eu dizer algo para você. Deus tem preparado algo novo e especial para você, mas você precisa dar um passo, ir em direção àquilo que o Senhor está mostrando para você. Então, adquira o meu livro Renovamente e viva algo novo de Deus na sua vida. Pastor Carlos está comigo aqui. E nós estamos conversando sobre a igreja moderna versus a igreja bíblica. Isso é fundamental para que nós vamos aprender a como ser igreja de verdade, que é o que eu estou vendo que está faltando nos dias de hoje. E a última pergunta que eu fiz para o pastor foi em relação aos últimos tempos. Será que realmente nós já estamos vivendo os últimos tempos, pastor? Eu acho que cada geração ela tem os seus grandes desafios. Nós temos aí no campo da escatologia, né, ou do fim dos tempos, né, tanto a escatologia cósmica, que é essa que a Bíblia trabalha de maneira muito clássica para nós, como também não podemos esquecer a escatologia pessoal, né, que é quando Jesus Cristo nos leva, é quando a gente morre. E a gente, então, pode ser os nossos últimos dias, pode ser hoje, pode ser amanhã, a gente não sabe, né? Agora, cada geração ela traz consigo os seus desafios, as suas propostas, né, e as suas decisões, como diz Franz Schaeffer. Agora, nós devemos compreender que nós vivemos hoje, na nossa geração, em pleno século XXI, uma crise de identidade bíblica. Aquilo que os reformadores, né, principalmente, né, o Lutero, que foi o primeiro a fazer isso, né, a transformar a Bíblia de Erasmo de Roterdã, o grego de Erasmo de Roterdã, a traduzir a Bíblia para o alemão, já que a Bíblia antes era toda escrita pela Vulgata de Jerônimo em latim, né? E o Lutero, quando faz a reforma protestante, ele então inicia aí esse processo de tradução e que para nós chega aí como a 34ª versão, né, em português, né? Então hoje nós temos a Bíblia na mão. Hoje os pastores têm a palavra de Deus nas mãos, principalmente nos púlpitos da nossa nação do Brasil, né? E o que nós temos que fazer? A ferramenta que alimenta, a ferramenta que espanta, a ferramenta que fortalece a igreja é a palavra de Deus. Todavia, nós vivemos hoje um momento que essa geração, ela não quer ouvir a palavra do Senhor. Ela é uma geração almática, ela é uma geração emotiva. Eu não estou falando aqui que a emoção não é uma coisa importante, foi Deus que criou. O que eu estou falando aqui é que a palavra de Deus, ela não pode ser confundida com um culto onde esse culto é muito performático, onde a performance do culto está acima da pregação de Deus. A centralidade de um culto é a exposição bíblica. E quando nós temos pastores que levam a sério a exposição bíblica, que levam a sério a celebração, que levam a sério o entendimento da comunidade, ou seja, da comunhão, nós temos igreja forte e nós temos pessoas que desejam cada dia mais ouvir e conhecer a palavra de Deus, e isso traz para a nossa comunidade um ouvido aonde ele consegue ser um crente beriano, como está escrito lá em Atos capítulo 17. Ele consegue analisar e perceber o que está sendo falado aqui, isso é bíblico e isso não é bíblico. Ele não vai, por exemplo, para a internet, que é um quintal ou um campo baldio onde tudo lá tem, e ele não consegue discernir por quê. E aí ele vai engolindo todos aqueles ensinamentos que ele vai ouvindo de pastores que às vezes ele nem conhece, ou de pessoas que estão lá ensinando, e ele começa a dar problema lá na igreja local, né, questionando o pastor dele, bebendo de doutrinas que às vezes não são doutrinas centrais da palavra de Deus. Então, a importância são duas. Primeiro, quem é líder de uma igreja na qual Deus chamou para ser um pastor ou um líder da igreja, ele tem que se preparar para o ministério. E a preparação do ministério é ele
colocar a cabeça dele, o olhar dele, a mente dele, o coração dele na Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. O pastor, ele tem que conhecer a Bíblia. Agora, se você está numa igreja, que é uma igreja onde é só louvorzão, não estou falando que louvor não é bom, porque a nossa igreja nós temos louvor de adoração. Sim. Agora, uma igreja que está focada só no louvorzão, uma igreja que está focada só no encontro, uma igreja que está focada só em programação, porque hoje é um grande problema. Hoje nós temos igrejas que são igrejas que vivem só através de programas. Se o pastor local não trouxer um pastor de fora naquela semana, não trouxer um conjunto, não trouxer não sei o que e tal, os membros não vão. Por quê? Porque eles foram viciados em programas. Eles não estão apaixonados pela palavra de Deus. Então, a centralidade do púlpito ou da pregação é a coisa primordial, é o que a Reforma Protestante bateu e falou: sola escritura, somente a escritura como regra de fé e conduta. Agora, para eu ter uma exposição clássica, clara da Bíblia, o pastor ele tem que ter tempo, o pastor ele não pode ser também um agente só ativo de ação, onde ele não para, onde tudo ele tem que fazer, ele visita, ele faz isso, ele faz aquilo outro, tem que fazer isso, tem, mas ele tem que ter o tempo dele, ele e a palavra do Senhor. Por quê? Porque é a partir do púlpito que ele vai alimentar, ele é uma espécie de servo da palavra de Deus. E quando a igreja não encontra um pastor que é servo da palavra de Deus, ela começa o quê? A ter coceiras no ouvido quando ela vai ouvir alguém que vai pregar a palavra, porque ela está tão acostumada a comer pipoca, chips, tomar Nescau, que quando você vai servir uma comida que vai trazer todo o nutriente para ela, como arroz, feijão e tudo mais, ela não quer. É igual uma criança, né? Se você pegar uma criança de 10 anos e colocar aqui na hora do almoço todas essas questões que eu falei aqui, um chocolate, um chips, ou não sei o que, né? um Mac, e botar aqui arroz, feijão, ela vai querer isso aqui. Por quê? Porque ela não tem o discernimento que isso aqui é que vai trazer vitamina e fortalecimento para o corpo dela. Às vezes, muitos crentes estão assim também, né? Eles não querem a pregação da palavra de Deus que traz força para eles, que traz entendimento e discernimento, e preferem todas essas bagatelas que tem aí, que só traz problema e confusão, como hoje a gente está vendo na igreja evangélica brasileira. Verdade, muito verdade, pastor. Pastor, e por que tem tanta gente que diz que ama Jesus, porém, não querem mais congregar, não querem mais ir para a igreja? É porque está faltando para elas uma leitura clara da Bíblia. A Bíblia nunca vai falar para eu e você sermos um crente solo. Eu nunca vou ser um crente solo, nunca vai ter carreira solo. A Bíblia sempre vai nos chamar para a comunhão, sempre vai nos chamar para o relacionamento, né? Inclusive, quando você abre a Bíblia e percebe os mandamentos recíprocos da Bíblia, que são 34 mandamentos, você já vai de cara perceber isso quando a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros, né? Levai a carga um dos outros, suportai uns aos outros, não mordeis uns aos outros, orai uns pelos outros, consolai uns aos outros, e por aí vai. A Bíblia está me chamando para quê? Para a comunhão, né? O Pentecostes ele foi comunitário. O Espírito Santo não se derramou só sobre Pedro, ele se derramou sobre a comunidade dos 120. E o próprio Jesus Cristo, ele poderia ter feito tudo, porque afinal de contas, tirando Lucas capítulo 10, você vai perceber que todas as coisas foi Jesus Cristo que fez. Você não vê no ministério de Jesus Cristo nenhum discípulo, seja Pedro, seja João, qualquer um deles, fazerem qualquer tipo de milagre. Eles não fizeram o milagre da transformação dos pães, nada disso. Foi tudo Jesus Cristo que fez. Eles não ensinaram. Jesus Cristo que ensinou os 5 grandes sermões que estão no Evangelho de Mateus. Todas as parábolas foi Jesus Cristo que ensinou. Todos os milagres foi Jesus Cristo que ensinou. Na verdade, olhando de maneira fria, Jesus Cristo não precisava deles. Jesus fez tudo, né? Mas por que Jesus Cristo trouxe os 12? Para mostrar para nós que a igreja evangélica mundial, ela não pode jamais ser uma igreja isolativa e uma igreja individualista. Por isso os 12. E quando ele manda na grande comissão, né, ali dos 70, as pessoas evangelizar e pregar e exorcizar demônios e tudo mais, ele não manda ele sozinho, manda sempre de 2 em 2. Por quê? Para mostrar para nós
que essa questão do crente que ama a Deus, falar que ele não ama a igreja, é a mesma coisa eu falar que eu amo meu pai e a minha mãe e não amo os meus irmãos. Sim. E aí isso é muito complicado, porque daí ele precisa, não é olhar para a igreja nesse sentido, ele precisa olhar para dentro do seu coração, porque ali tem feridas, tem marcas, tem desilusões, tem problemas talvez de relacionamento que ele teve com pessoas na igreja que feriu e por isso ele deu um passo para trás, mas isso não pode levar o crente a abandonar a comunidade da fé. Quando você olha para a igreja, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, você vai perceber justamente isso. Diz que eles perseveravam o quê? Na comunhão, na oração, no quebrar do pão. Então, a Bíblia mostra ali para nós um protótipo, um modelo que é a primeira igreja do primeiro século. Eu não posso chegar agora no século XXI e levantar a bandeira e dizer, bem, a partir de hoje eu amo a Deus e não quero mais servir a igreja. Não. Você pode fazer esse exercício terapêutico, pedagógico, no sentido, bem, eu estou ferido, eu estou machucado, então eu preciso que Deus me cure, eu preciso que Deus me renove, eu preciso que Deus me restaure. E a comunhão, como disse Dr. Larry Crabb, ele disse que o lugar mais seguro da terra, ele falou no seu livro, ele é um PhD em psicologia, mas ele é um pastor cristão. Ele falou, o lugar mais seguro da terra é a comunhão dos santos. Por quê? Porque é na comunhão dos santos que você abre o seu coração, que você tem comunhão, que você celebra a tua vitória, que você chora com eles as tuas derrotas. É na comunhão, é no relacionamento, é ali, né? Quando eu digo que eu amo a Cristo, mas não amo aqueles que Cristo salvou, eu estou com uma teologia complicada. Por quê? Porque em todo o Antigo Testamento, a Bíblia vai mostrar o quê? Vai mostrar a comunidade. Tanto é que quando Deus tira a nação de Israel, Deus não tirou só Moisés, tirou uma nação inteira. E aí eu tenho que saber lidar com os problemas dentro da igreja. O problema é que as pessoas conseguem ser gestores de empresa, conseguem administrar bem a sua saúde, conseguem administrar bem o seu dinheiro, conseguem administrar bem lá o seu filho, ou a empresa onde ele trabalha, tal, mas não consegue administrar o seu coração quando vem as lutas e os problemas. Nós temos que saber administrar o nosso coração. E administrar o nosso coração é seguir o que Cristo seguiu. Olha, por exemplo, o apóstolo Paulo. Olha, quantas vezes que o apóstolo Paulo sofreu. Pega as cartas paulinas, que ele escreveu 13, e você vai ver o sofrimento, as dificuldades. A última carta dele, que é 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada para mim, e não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vida. E no final o que Paulo diz, todos me abandonaram, disse ele, todos me abandonaram. Mas ele acaba a carreira dele não como um homem azedo, não como um homem que critica tudo e todos. Ele acaba o quê? Orientando e direcionando Timóteo para a obra que Deus tinha para Timóteo. Se você ler toda a carta, você não vai ver um homem ali rancoroso, você não vai ver um homem ali com o coração envenenado. E ele tinha o quê? Sido abandonado pelas próprias igrejas e irmãos que ele construiu, ou seja, que ele discipulou. Então, essa conversa de dizer, eu sou crente e não vou na igreja, essa é um tipo de ideologia, não é teologia, é um tipo de ideologia fracassada que não tem amparo bíblico de pessoas que estão feridas e machucadas, e que eu, como pastor, sugiro a essas pessoas buscar cura em Deus para poder voltar à comunhão dos santos e celebrar aquilo que Cristo celebrou, que está escrito na Epístola do apóstolo Paulo, a unidade da fé, que é algo espiritual. Uau, muito bom, gente, meu Deus, passou muito rápido o segundo bloco aqui, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast novamente, já estamos aí, passa muito rápido o tempo aqui, mas saber que você está aí comigo é muito bom, eu fico muito feliz por isso. Chama todo mundo, chama a família aí, porque o assunto hoje está fluindo demais, nós estamos aprendendo muito a viver esse processo de renovação.
na nossa mente. Eu quero agradecer a mais um amigo apoiador do nosso videocast, é o Camilo Motos. Você que está precisando de moto, agora verão chegando aí, gente, gasolina sempre aumentando. Pastor, eu preciso de uma moto, das menores às maiores cilindradas. Você pode passar ali no Camilo Motos, fica aqui na cidade de Capivari de Baixo, do lado de Tubarão. Então, na BR-101 também, você pode colocar aí o arroba dele, camilo.motos. Chegando lá, falando que viu no videocast novamente. Vai fazer de tudo para dar negócio, fazer preços, promoções especiais para vocês. Então, aproveite, vai lá, passa lá e diz que você viu aqui. Camilo, obrigado, que Deus continue te abençoando poderosamente. Pastor Carlos, deixa eu fazer uma pergunta agora sobre a cultura. Nós vemos que muitas vezes a cultura, ela está moldando a igreja e a igreja deveria moldar a cultura. Na sua visão, o que está acontecendo, pastor? Eu acho que esse é um ponto importante, porque a gente deve sempre partir do pressuposto que nós temos uma matriz no sentido de olhar. E vamos pegar, por exemplo, a igreja de Atos dos Apóstolos, ou a igreja que o apóstolo Paulo escreveu. Havia uma cultura muito clara e muito vigente na época do apóstolo Paulo, e também do apóstolo Pedro, principalmente na igreja de Atos dos Apóstolos, que era uma cultura onde tudo era liberal. Sim. Você pega, por exemplo, as epístolas que o apóstolo Paulo escreve, principalmente um dos documentos mais antigos que o apóstolo Paulo escreveu, que foi Tessalonicenses e Gálatas, que foram as primeiras cartas que Paulo escreveu, não foi Romanos e nem outros, mas foi Gálatas e Tessalonicenses. Você vai ver que, por exemplo, na epístola de Gálatas, Paulo ele já vai fazer um alvoroço cultural no sentido que ele vai falar sobre o fruto do Espírito e a obra da carne. Ou seja, aquela cultura que o apóstolo Paulo viveu era uma cultura onde a ética não existia, a ética bíblica. Era uma cultura onde tudo era normal, ter relação sexual era normal, ter vários tipos de expressões sexuais era normal, Então, a cultura que o apóstolo Paulo viveu, estou falando da cultura greco-romana, era a cultura do corpo, Era a cultura do politeísmo, era a cultura de humilhar também as pessoas, porque os gregos não aceitavam outro tipo de pessoas a não ser eles, os romanos também, Eram todos considerados como duros, como servos, E hoje não é diferente. Nós vivemos hoje sob o limiar de uma cultura muito complexa, De uma cultura onde a Bíblia diz sim, ela diz não, Numa cultura onde o que a Bíblia valoriza, ela não valoriza. Uma cultura onde aquilo que a Bíblia aplaude, ela não vai aplaudir. Então, o problema não é a cultura. O problema é como é que eu vivo dentro dessa cultura. Jesus Cristo deixou muito claro para os seus discípulos, quando ele falou, não peço que tire-os do mundo, mas que os livre do mal. Quer dizer, nós não somos seres ETs, onde nós estamos numa bolha, numa redoma de vidro, longe de um sistema caótico que é o nosso. A Bíblia é muito clara, ela diz, o mundo jaz no maligno, e o apóstolo Paulo diz que nós devemos transformar, como você fala aí, a nossa mente pela renovação da palavra do Senhor. Então, o cristão, ele não pode ser influenciado pela cultura. Perfeito. O cristão, ele tem que influenciar a cultura. Essa cultura essa cultura, ela deve ser influenciada pela palavra do Senhor. E quando a gente olha por aspecto, por exemplo, missionário, a gente vai ver que vários missionários influenciaram a cultura. Até a cultura na área agropecuária, a cultura na área de negócios, a cultura na área daquilo e daquilo outro. Por exemplo, a gente vê que a escravidão, que tanto assolou a nação brasileira, um dos parlamentares mais eloquentes, ele dedicou a vida dele inteira na Inglaterra para derrubar essa lei da escravidão. Então, a cultura, ela não pode tragar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Então, quando o cristão diz assim, mas eu faço isso porque todo mundo faz, ele está errado, porque ele é um nascido de novo. Uau. Eu faço isso porque o Beltrano faz, o meu amigo faz, eu conto piada, eu falo palavrão.
eu minto, se desse, eu também faço lá um 71, eu roubo, isso porque tá dentro da cultura, é uma cultura profana, uma cultura pós-cristã, pós-moderna, pós-verdade é a nossa cultura. Né? Então, outro dia eu estava dando uma palestra numa universidade que nós estávamos conversando sobre a cultura que se instalou no tecido da nossa geração, que é a cultura da pós-verdade. O que é a pós-verdade? A pós-verdade é justamente a cultura que não tem mais verdade. Ela tem uma meia-verdade. Né? Ela é uma cultura fake. Né? É uma cultura que, por exemplo, chega aí no seu WhatsApp alguma informação e você não checa a fonte, você não analisa, você não tem um senso crítico e você pega e passa isso para frente. Quer dizer, virou uma cultura até no meio evangélico. Recebe ali um negócio no WhatsApp, ele pega e passa para 30 pessoas. Aí quando ele vai analisar, ele viu que aquilo ali era um fake news, aquilo era uma mentira. Então, na verdade, sem querer, ele foi usado pelo diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, a cultura é uma coisa que nós temos que analisar à luz da Bíblia. Por exemplo, Jesus Cristo não foi influenciado pela cultura dele, e nem pela tradição da sua época, né? E nem pelos partidos que influenciavam a geração no pensamento da Torá, né? Como os saduceus, os fariseus, sim, os essênios, os zelotes e todos eles. Não. Jesus Cristo foi influenciado pela palavra do Senhor. Quando ele está na tentação do monte, né? E o diabo o tenta, ele não diz, mas o fariseu disse isso, mas o zelote disse aquilo, mas o... Não. Ele disse, está escrito. A palavra no grego ali é grafê, né? Está escrito. E ele vai citar o quê? O Salmo, ele vai citar Deuteronômio. Então, a palavra de Deus, a cultura nunca pode engolir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é maior do que a cultura. E, na verdade, é o seguinte, tudo que o pecado toca, morre. Tudo morre. Né? E o pecado não tocou na palavra de Deus e nem em Deus. Por isso que a palavra de Deus é eterna. Uau. Então, nós temos que pregar a palavra de Deus. Então, o crente, que ele diz assim, bem, eu faço isso, eu faço aquilo, porque no meu entorno existe uma cultura que libera, uma cultura que me dá um voucher para eu fazer, eu estou errado. Porque o que faz eu e você glorificar e exaltar o nome de Deus na nossa cultura é a palavra de Deus e Cristo, que é o nosso modelo. Quando eu perco Cristo de vista e quando eu olho para os modelos, imagina você pegar a cultura, ou seja, o protótipo, o modelo de família que existe hoje, né? Ou o protótipo, ou o modelo de namoro que existe hoje, né? De relacionamentos que existe hoje, você querer trazer isso para dentro da igreja, com álibi, dizer, não, mas isso é cultural, não, mas isso faz parte da cultura. Não. A cultura, ela deve ser lipoaspirada pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que dá a regra, que é a norma de regra e conduta para todo o cristão. Não tem como eu chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me desculpe, mas a cultura me influenciou e por causa disso, não. Você vê, por exemplo, que Deus não perdoou no sentido de julgamento a cultura de Sodoma e Gomorra. O Ló teve que sair de lá. Então, eu e você vivemos hoje dentro de uma esfera, dentro de catedrais, que a gente chama, é a Catedral do Saber, é a Catedral do Entretenimento, são as tribos, né, que a gente chama contemporânea, mas nós não podemos ser influenciados por essas tribos. Perfeito. Nós temos que ser influenciados pela palavra de Deus. É o único caminho para todos nós, para o jovem, para o ancião, para a pessoa da terceira idade, para o casal. Qual é a cultura de casamento que Deus estabelece para nós? Qual é a cultura de namoro que Deus estabelece para nós? Qual é a cultura de negócio como empresário que Deus estabelece para nós? É sobre essa cultura bíblica que nós temos que colocar diante da sociedade, para que a sociedade possa ser influenciada e não eu e você sermos influenciados pela cultura da sociedade que cada dia mais se afasta de Deus. Uau, muito bom, gente! Vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast novamente, já estamos no último bloco aqui, gente, passa muito rápido e como é bom a gente poder viver esse processo de renovação junto
gostou, se você ainda não chamou todo mundo para assistir, então chama agora nesse último bloco, ou você pode mandar o link também pro pessoal, você que tá aí no meu canal do YouTube, que é Dione Nascimento Oficial. Você pode se inscrever no meu canal também, vai ser um prazer para mim poder receber você. Todos os dias uma palavra de Deus para sua vida, todos os dias um tempo com Deus lá no meu canal, e eu tô à disposição para abençoar você. Pastor Carlos, estamos já no último bloco, passou muito rápido aqui o tempo, voou de verdade, mas o pastor falou algo muito importante sobre a cultura, que foi a pergunta que eu fiz, e o pastor trouxe um pensamento, uma verdade muito absoluta a respeito disso, que eu acho fundamental. Pois bem, dentro disso, eu olho para hoje o Brasil, o mundo, a nossa cultura em si. A nossa cultura está pegando aquilo que é comum e trazendo para dentro das igrejas como se fosse normal. E aí nós vemos hoje homens de Deus, realmente que deveriam priorizar a família, estão aí vivendo uma vida de adultério, uma vida de completamente fora dos padrões do Senhor Jesus, estão realmente trazendo essa normalidade para dentro das igrejas. Pastor, mediante sua visão, eu falei sobre adultério, mas a gente tem vários outros, né, outros pecados que nós poderíamos pontuar aí sobre adultério, pornografia, tudo que a gente poderia botar no pacotão. Pois bem, nós estamos falando de homens de Deus que têm a responsabilidade de levar a igreja no caminho da verdade, que é aquilo que o pastor estava falando. Na sua visão, como que Deus olha para isso, pastor Carlos? Como Deus olha para isso? Deus é muito claro quando chama eu e você para nós sermos fiéis a Ele na nossa geração, né? Antes de responder isso, eu acho que todos que foram chamados por Deus, seja pastores, líderes ou um membro da igreja, ele deve ter o entendimento que ele deve honrar e glorificar o nome de Deus em qualquer área. Né? Então, a pessoa às vezes diz assim, mas eu fui influenciado. Mas você foi influenciado por quê? Pela sua mente, pelo seu coração, pelos seus amigos, pelo entorno onde você está inserido ou pelo Espírito Santo. Então, hoje a gente vive uma crise na nossa geração, que é a crise da liderança. Né? A liderança que não é mais humilde, a liderança que ela está olhando pela fresta do executivo lá do mundo e ele quer ser igual. Né? Ele quer ser igual ao cara que tem uma empresa, ele quer ser milionário. Né? Ele quer, como diz uns aí, Deus tem mais para você, e o mais para eles é um carro importado, é um helicóptero, é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas será que é isso que a Bíblia fala? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que a Bíblia é um livro firme, a Bíblia é um livro que nos chama responsabilidade, e a incipiência da Bíblia, os primeiros discípulos, todos eles viveram de maneira muito alegres, mas destituídos de muitas coisas que hoje a gente não, que hoje as pessoas estão atrás. Né? Então, qual é o problema hoje, às vezes, que eu vejo dos pastores ou de líderes? É que eles não olham mais para os modelos que eles devem olhar. Nós temos uma crise de modelo. Né? Eu quero ser igual aquele pastor lá que conseguiu isso, que conseguiu aquilo, que tem fama, se é que a gente pode usar essa palavra, que é uma palavra até profana no meio evangélico, mas que tem fama, eu quero ser como ele, como aquele lá, como o ciclano, como Beltrano, e aí eu deveria olhar para a Bíblia, né? Como Paulo diz, sejam meus imitadores. Aí se você olhar para Paulo, você vai ver que Paulo até passou fome. Se você olhar para Paulo, você vai ver que Paulo diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Né? Você vai olhar para Paulo e ele vai falar em Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos, só porque Paulo estava preso, entendeu? Ele estava preso em Roma, ele escreveu quatro cartas em Roma, na qual ele estava preso. Ele escreveu Filemão, ele escreveu Filipenses, ele escreveu Colossenses, e ele escreveu a carta de Efésios, e ele estava preso, e só porque a prisão de Paulo, a grade física que Paulo estava preso, não prendia o coração dele, que estava livre em Deus. Então hoje muitas pessoas estão livres, mas elas estão presas onde? Na fama, no dinheiro, na vida imoral, entendeu? Levando a igreja para um caminho que Deus não quer que essa igreja vá, achando que são literalmente donos da igreja, quando Jesus Cristo fala que ele é o único cabeça da igreja, nós somos o corpo, né? Pessoas que estão brigando, há uma briga generalizada dentro
do mundo evangélico, né? Igrejas se espatifando, se dividindo e um monte de coisa. Então, quando a gente olha para isso, a gente deve voltar para a sólida escritura e ver o que a Bíblia fala sobre essas questões aí, né? Isso não vem de agora, isso vem de sempre, mas eu estou falando agora, né? Então, quando isso acontece, obviamente que Deus, ele usa 3 varas como usou lá no Antigo Testamento. O pastor está fazendo isso, aquilo, outro. Deus vai sempre usar 3 varas, né? Deus vai primeiro comunicar, vai falar, né? Vai ter pessoas que vão dizer, olha, o que você está fazendo está errado, irmão. O que você está fazendo está errado, ou pela pregação da palavra, ou por um conselho, ou por alguém que viu descuidado e tal. Deus vai estar sempre usando esse expediente da fala, da educação, do mandamento, do exercício da fala e da escuta, né? E quando a pessoa não ouve aquilo e ela vai brincando com Deus, ela vai brincando com a comunidade, né? Deus então começa a retirar. Foi o que aconteceu com a nação de Israel no Antigo Testamento, no cativeiro babilônico. Primeiro Deus usou os profetas, né? Os profetas foram lá e falaram. O profeta Nabu, né, aquele que fala, foi lá e falou, olha, o que vocês estão fazendo está errado, vocês estão adorando Baal, vocês estão confiando mais nisso do que em Deus, e tal. Então, quando a gente lê o movimento profético, a gente vê os profetas o quê? Os profetas chamando a atenção para eles voltar ao pacto mosaico, né, lá no Sinai, né? Quando eles não ouvem isso, Deus começa a tirar. Sim. Aí tira a chuva, aí não chove mais, por exemplo, Elias não falou lá, 3 anos não vai cair um pingo d'água. Houve uma crise generalizada, né? Porque todo o abastecimento e toda a parte econômica, né, foi quebrada porque não havia água, né? Se não havia água, não há plantação, não há nada, há uma crise. Sim. Né? Então Deus tirou isso aí. E aí, mesmo assim, quando eles não ouvem isso, aí Deus vai para a 3ª vara, que é a vara de Deus julgar e punir. Foi o que Deus fez com a nação de Israel quando vai punir eles através de Nabucodonosor, que leva eles para o cativeiro babilônico. Eles vão ser escravos lá no cativeiro babilônico. Durante 70 anos, Deus pune aqueles que não ouviram, aqueles que não compreenderam que Deus tirou, e aqueles que Deus agora está punindo através do cativeiro. Da mesma forma, eu e você, Deus está falando, Deus está sinalizando, a palavra de Deus é muito clara. E hoje muitas pessoas têm brincado com Deus, têm percebido a igreja, né, como uma repartição pública, como algum lugar que eu vou e saio e não mudo e continuo a minha vida, e eu sou aquela pessoa que ouço a palavra de Deus, mas não entra no meu coração, eu não mudo, entra ano, saindo. Nós estamos agora chegando um final de ano, entra ano e sai ano, eu sou a mesma pessoa, com o mesmo cacuete, com o mesmo jeito, não mudei, sou aquele homem duro, sou aquele pai que não sento com meu filho para conversar, sou rude, sou aquela mulher que não sou sábia e tudo mais e tal, né? Sou aquele pastor que sou arrogante, que não olho para a Bíblia, mas eu olho para outros modelos periféricos que estão aí, eu quero ser igual a eles em vez de eu ser igual a Cristo, porque esse é o modelo. Qual é o foco central da Bíblia? Está lá escrito em Romanos, é que nós sejamos iguais a Cristo, em tudo que Cristo faz. Então, quando isso acontece, né, nós temos uma crise do quê? Uma crise de confusão, porque hoje o que está acontecendo na igreja evangélica no Brasil é uma confusão doutrinária, é uma confusão ministerial, é uma confusão ética, é uma confusão paterna, é uma crise de honra, ninguém honra mais ninguém. Então, nós temos que voltar de novo para a Bíblia. Parece que é quase que uma reforma ao contrário. Aquilo que aconteceu com o Lutero, aquilo que aconteceu com os primeiros reformadores, deve acontecer conosco também, voltar para a Bíblia e sermos o quê? Servos do Senhor Jesus Cristo. Né? Sermos servos, sermos servos da palavra, sermos pessoas generosas, pessoas abençoadoras, né? Não entrar nessa esteira da competição, né? Não entrar nessa esteira que eu sou melhor do que alguém porque a minha igreja tem 10 mil membros e a tua tem 20. Não achar que a gente é melhor, porque quando você vai para a conversa de pastor, qual é o papo que surge ali? Minha igreja, meu projeto, meu isso, meu aquilo. Não tem ali, às vezes, falta vida. Olha, ora por mim. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua igreja lá? Como outro dia eu falei de um pastor que ele tinha uma igreja grande e vários grupos de louvor, e na igreja onde ele morava, na cidade, tinha uma igrejinha pequenininha lá, que de vez em quando ele passava e tinha lá só um violãozinho e tudo mais. O que ele fez? Ele pegou
conversou com o pastor lá e disse, esse ministério A aqui da minha igreja, o ministério B de louvor, e mais esse grupo de pessoas vão ficar 1 ano aqui na tua igreja te ajudando para crescer. Então, a ideia não é só fazer a minha igreja crescer, a ideia é fazer o reino de Deus crescer. Então, ele ajudou aquela igreja cresceu. Entendeu? Deus. Então, essa é a ideia, até para nós mesmos. Quando a gente vê algumas igrejas que são menores, pequenas, né? O que a gente tem que fazer? Tem que fazer isso. Eu tenho olhado até mesmo uma igreja aí que é uma igreja pequena e tem algumas cadeiras lá na nossa igreja que a gente não vai usar mais. Sim. E que a gente vai ofertar para eles, entendeu? Oferta para eles o que a gente pode ajudar. O que não pode é querer eu ser igual à competição que existe hoje aí no mundo. Chega o hipermercado aí e ele tenta secar todos os mercadinhos que estão ali ao redor. Não, a igreja não é isso. A igreja, ela chegou e ela tem o quê? Ela tem que proclamar o reino de Deus, ajudando outras igrejas que ali estão também, ajudando outros pastores que ali estão também. Se a pessoa não tem condições, como por exemplo eu tive de fazer uma faculdade de teologia, isso, aquilo outro e tal, né? Então eu que tenho, eu vou lá ajudar ele, quem sabe tu lê esse livro, quem sabe isso aqui, precisar disso aqui. Então um deve ajudar o outro, né? O problema hoje é que nós vivemos numa competição, né? Eu estou competindo com a igreja A, B, C e D, enquanto está tudo errado, porque o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a sua epístola a 1 Coríntios, ele deixa isso muito claro, mas a gente até hoje ainda não aprendeu. Ele disse, olha, vocês estão dizendo aqui, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, e ninguém morreu por vocês. Quem morreu foi Jesus Cristo. Então, se nós tivermos esse foco do reino de Deus, né, então todas as igrejas que tem, seja ela maior, pequena, seja ela que às vezes tem um louvor mais forte, o outro um louvor um pouco menos forte, um deve ajudar o outro como uma família. É assim que a gente vai crescer. Agora, quando a gente não faz isso e a gente quebra, porque comunhão, para a gente encerrar, a comunhão não é só a comunhão na minha igreja. A comunhão é a comunhão do corpo místico de Cristo na cidade. Se eu não tenho essa comunhão, entendeu? Então isso é um problema sério do ponto de vista da eclesiologia, ou seja, da Igreja de Cristo nesse mundo. Uau, pastor, meu Deus do céu, faltou tempo pra gente aqui no programa, como a gente aprendeu com o pastor aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, mas infelizmente temos que acabar o nosso programa, né? Sempre é uma honra poder receber o pastor aqui, dizer pro pastor que o pastor é uma referência para mim de verdade, então pisa firme aí que eu tô seguindo seus passos, né? Eu sei que Deus tem feito grandes maravilhas na sua vida, pelo seu tempo de dedicação, pelo seu tempo de entrega, renúncia e amor pela causa de Cristo, né? Então continua firme aí que nós vamos seguindo, né? Olhando e seguindo e aprendendo em nome de Jesus, tá bom? Amém. Gente, mais uma vez muito obrigado, lembrando a todos vocês que o nosso videocast reprisa amanhã a partir das 11 horas da manhã e no domingo a partir das 6 horas da tarde. Ou se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal Johnny Nascimento Oficial no YouTube. Todos os dias uma palavra de Deus para edificar a sua vida. Que Deus abençoe você poderosamente. Tenha um final de semana maravilhoso. E nunca se esqueça de avançar sempre. Desistir nunca. Retroceder jamais. Um beijão no seu coração. Deus abençoe. Tchau!